O Nilo dormia calmo naquela noite quente. A lua refletia nas águas como um olho que tudo via. Dentro do palácio de Mênfis, uma mulher caminhava sozinha entre colunas douradas, com o coração cheio de fogo e culpa. Seu nome era Asetet, a rainha que mandava em todo o Egito, mas que há muito tempo já não mandava em si mesma. Seu marido, o rei Ptolomeu, vivia ausente, ocupado com guerras e tratados. O trono, o povo e os deuses haviam ficado aos cuidados dela. Mas o poder, quando se torna solitário, pesa mais que uma coroa de ouro. Foi nesse vazio que ela conheceu Meneptes, o sumo sacerdote do templo de Ptah, um homem de fé e mistério. A voz dele parecia vinda do próprio céu, e seus olhos negros e serenos escondiam algo que nem os deuses podiam perdoar: desejo. Asetet o viu pela primeira vez durante uma cerimônia. Ele falava sobre pureza, sobre a necessidade de manter o coração limpo diante dos deuses. Mas enquanto falava, olhava para ela. E por um instante, a rainha sentiu que cada palavra era uma tentação disfarçada. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois daquela noite. Mas os muros do templo guardaram segredos que nenhum escriba ousou registrar. Segredos que, quando vieram à tona, colocaram em risco o trono, a fé e todo o Egito. E dizem que, desde então, o nome de Asetet foi apagado de todas as inscrições. Como se o próprio tempo tivesse vergonha de lembrar o que ela fez. Mas a verdade sobre o escândalo ainda vive nas sombras dos templos antigos. Antes do escândalo, o Egito vivia um tempo de aparência tranquila. O povo acreditava que os deuses estavam satisfeitos, que as colheitas seriam fartas e o Nilo continuaria a correr fiel como sempre. Mas por trás das colunas do palácio, as paredes douradas escondiam mentiras, medo e sede de poder. A rainha Asetet era vista como a mulher mais admirada do reino. Bela, sábia e fria. O povo dizia que ela tinha o coração de uma esfinge. Ninguém sabia o que sentia. Desde que o rei partira para as campanhas no norte, era ela quem governava. Recebia embaixadores, julgava causas e controlava as riquezas. Tudo parecia em ordem, por fora. Mas dentro dela, algo estava se partindo. Toda noite, Asetet subia sozinha até o terraço do palácio. Dali, via o templo de Ptah iluminado pelas tochas, ouvindo de longe os cânticos dos sacerdotes. Havia paz naquela música, uma paz que ela não conhecia. O trono, com todo o seu brilho, pesava. Nenhum servo podia olhar nos olhos dela sem tremer. Nenhuma amiga ousava falar do passado, de quando Asetet ainda era apenas uma mulher, não uma rainha. E, em silêncio, ela começou a se sentir invisível, como uma estátua viva. O Egito, porém, não perdoava fraquezas. O povo esperava que a rainha fosse de pedra, sem lágrimas, sem erros. E ela tentava ser. Tentava tanto que se esqueceu do que era sentir. Até que um dia, durante uma grande cerimônia no templo de Ptah, Asetet foi obrigada a ir pessoalmente oferecer incenso aos deuses. O sumo sacerdote Meneptes conduzia o ritual. Ele era jovem para o cargo, mas sua fama era enorme. Diziam que falava com os deuses em sonhos, que curava doentes apenas com as mãos. Quando Asetet entrou, os tambores cessaram. Meneptes levantou os olhos, e os dois se encararam. Não por desafio, mas por um instante de reconhecimento silencioso. Rainha de todas as terras do Nilo, ele disse com voz firme, que os deuses purifiquem teu coração e fortaleçam teu espírito. Asetet respondeu apenas com um leve aceno, mas por dentro, algo nela estremeceu. Não era o medo do sagrado, mas o incômodo de sentir que alguém finalmente a via de verdade. Nos dias seguintes, ela passou a encontrar desculpas para visitar o templo. Levava oferendas, pedia conselhos sobre política e fé. Meneptes sempre a recebia com respeito, mas seus olhos pareciam carregar perguntas que ele jamais ousava dizer. E aos poucos, o que era devoção se transformou em perigo.
Servos começaram a comentar que a rainha passava tempo demais com o sacerdote. Outros diziam que as estátuas de Ptah tremiam quando os dois se olhavam. Mas Asetet não se importava. Pela primeira vez em anos, ela sentia o coração bater. O trono parecia distante, as responsabilidades menores. Naquele templo, cercada de silêncio e cheiro de incenso, ela sentia algo que o poder jamais lhe deu: vida. E foi ali, naquele lugar sagrado, que o destino começou a se mover em segredo, preparando o Egito para o maior escândalo de sua história. Pouco tempo depois daquele primeiro encontro, algo começou a mudar dentro de Asetet. Ela tentava esconder, mas o coração já não obedecia à razão. Todas as manhãs, antes que o sol tocasse o deserto, pensava no som da voz de Meneptes. Era como se ele estivesse em cada brisa que entrava pela janela do palácio. Certa tarde, chegou ao trono uma notícia que abalou o palácio. O rei Ptolomeu havia sido derrotado em batalha e permaneceria afastado por meses. O poder, então, ficaria totalmente nas mãos da rainha. Era uma vitória política, mas Asetet não sentiu alegria. Sozinha, olhou o trono vazio e murmurou: de que serve o poder se ninguém o compartilha comigo? Nessa mesma semana, um grupo de nobres pediu uma audiência com Meneptes. Queriam que o sumo sacerdote abençoasse a permanência da rainha como regente até o retorno do faraó. Era um ato simbólico, mas perigoso. Se ele se negasse, poderia parecer traição. Se aceitasse, estaria se colocando ao lado de uma mulher que muitos já chamavam de ambiciosa demais. Meneptes aceitou. Durante a cerimônia, colocou as mãos sobre a cabeça dela e pronunciou palavras que ninguém esperava ouvir. Que o coração da rainha brilhe com a luz de Maat e que a verdade a acompanhe em todos os dias. O gesto foi simples, mas o olhar entre eles durou tempo demais. Longo o suficiente para despertar rumores. Longo o bastante para que o destino silencioso desse seu primeiro passo. Dias depois, Asetet mandou chamá-lo ao palácio para discutir a reconstrução dos templos. Um assunto legítimo, mas o encontro foi tudo menos político. Ele entrou, ajoelhou-se diante dela e disse: Majestade, não devo permanecer aqui por muito tempo. O templo exige minha presença. Ela se aproximou devagar. E quem exige a sua presença quando o templo silencia? Meneptes ergueu os olhos, confuso. Os deuses não se calam, rainha. Então talvez eu tenha escutado o deus errado, respondeu ela, com um meio sorriso. Asetet falava com ousadia, mas seu corpo tremia. Há muito não se sentia tão viva e tão em perigo. Meneptes percebeu, mas não recuou. Era um homem devoto, mas humano, e diante dela, o dever parecia menor que o desejo de compreendê-la. Depois desse encontro, o Egito inteiro começou a falar. Nos mercados, os servos cochichavam que a rainha havia enfeitiçado o sumo sacerdote. No templo, os monges mais jovens evitavam pronunciar o nome dela. E entre os conselheiros do rei crescia o medo. Se Asetet dominasse o coração do homem mais sagrado do Egito, dominaria também a fé do povo. Mas o chamado já havia sido feito. Asetet não conseguia mais evitar o que sentia, e Meneptes não conseguia mais fugir dela. Entre os dois, o poder e o desejo começaram a se misturar. E essa mistura seria o veneno que colocaria em risco o trono, o templo e toda a ordem do Egito. Asetet começou a sentir o peso do próprio coração. As noites ficaram longas, cheias de inquietação e culpa. Ela tentava se convencer de que era apenas amizade, admiração, curiosidade, mas ao fechar os olhos, via apenas o rosto de Meneptes. E isso a aterrorizava. Sou rainha do Egito, pensava. Não posso me render a um homem, e ainda menos a um sacerdote. Nos dias seguintes, mandou suspender as visitas ao templo. Ordenou aos guardas que recusassem qualquer convite vindo dos sacerdotes. Tentou se esconder atrás da rotina,
audiências, tributos, conselhos militares, mas o silêncio dentro dela crescia, e cada vez que o nome de Meneptes era pronunciado, o coração batia mais forte. Certa madrugada, ela chamou sua dama de confiança, Neria, uma mulher velha e leal. Dizem que os deuses castigarão os que tocam no sagrado, sussurrou Asetet, olhando o reflexo da lua na água. E se o castigo já estiver em mim? Neraia hesitou, depois respondeu com voz baixa. Majestade, o castigo dos deuses é o mesmo que o dos homens. Vem quando o coração escolhe o que não deve. Asetet ficou em silêncio. Sabia que a serva dizia a verdade. Por isso, decidiu se afastar de vez. Jurou a si mesma que jamais voltaria ao templo. Enquanto isso, Meneptes lutava com a própria alma. No templo, os dias eram de orações, mas a mente estava em outro lugar. Durante os cânticos, a imagem da rainha o perseguia. A serenidade das palavras sagradas parecia zombar dele. Certa manhã, trancou-se na câmara interior do templo e orou até sangrar dos joelhos. Ptah, Criador do mundo, afasta de mim o desejo profano. Faze de mim pedra, faze de mim pó. Mas o silêncio dos deuses foi a pior resposta. Dias depois, uma mensagem selada chegou ao palácio. Era um pedido oficial do templo, uma reunião para discutir os impostos sagrados. Nada romântico, nada suspeito. Ainda assim, o simples fato de ver o selo de Meneptes fez o sangue de Asetet ferver. Ela hesitou, segurando o pergaminho por longos minutos. Por fim, rasgou-o. Diga ao templo que a rainha não tratará mais desses assuntos, ordenou. Que cuidem de seus próprios deuses. Mas a recusa não trouxe paz, trouxe vazio. À noite, ela sonhava com o templo. Via o fogo das tochas e ouvia a voz dele chamando seu nome, Asetet. Acordava suando, tremendo. Certa vez, sonhou que o deus Ptah ganhava vida e virava o rosto envergonhado. No sonho, o ouro do templo derretia e o Egito inteiro se afogava na areia. Asetet acordou com o coração disparado. Talvez os deuses realmente estivessem avisando, mas quanto mais tentava fugir, mais o destino parecia empurrá-la de volta. Meneptes, por sua vez, recebeu ordens de aconselhar a rainha novamente sobre a sucessão real. Era dever do templo. Ele tentou recusar, mas o conselho dos sacerdotes não permitiu. És a voz dos deuses. Não podes negar tua função, disseram. E assim, o encontro inevitável foi marcado, contra a vontade dos dois. Asetet temia o próprio coração. Meneptes temia os deuses. Mas o destino não teme ninguém. O dia do reencontro chegou. O sol estava pesado, o ar quente demais. Asetet passou a manhã andando de um lado para o outro, tentando esconder a ansiedade. Fingiu calma diante dos servos, mas suas mãos tremiam. O encontro seria apenas uma reunião de estado, assim todos acreditavam. Mas ela sabia que não era apenas isso. Quando Meneptes entrou no salão do trono, o silêncio caiu sobre todos. Ele estava diferente. O olhar firme, a expressão serena, mas havia algo em seu rosto, uma tristeza profunda. Rainha Asetet, ele disse inclinando-se. O templo traz sua bênção e suas dúvidas. Ela respondeu com um leve aceno. Sente-se, sumo sacerdote. Hoje não há trono entre nós. Há apenas o Egito. Os dois conversaram por horas. Falaram sobre as terras, os impostos, as revoltas no sul. Mas a voz dele era como um bálsamo, e o olhar dela uma armadilha. Até que Meneptes fez algo inesperado. Falou de si. Antes de servir ao templo, eu era apenas um filho de camponeses. Fui entregue aos sacerdotes quando tinha 12 anos. Desde então, vivi para os deuses. Mas esqueci como viver para mim mesmo. Asetet o observou em silêncio. E agora lembra? Perguntou. Ele hesitou. Agora, começo a lembrar. Por um instante, ela percebeu que aquele homem, tido como santo, carregava as mesmas feridas que ela. Solidão, dever, medo.
E ali nasceu uma cumplicidade perigosa. Mas o verdadeiro momento de revelação veio no final do encontro. Quando os servos já haviam se retirado, Meneptes olhou para ela e disse algo que soou mais como profecia do que conselho. Majestade, o poder é como o fogo. Aquece os justos, mas consome os que o desejam demais. Cuidado com o que busca, porque o que se encontra pode ser maior que o que se deseja. Asetet ficou imóvel. Está me alertando, sacerdote? Não, ele respondeu com voz baixa. Estou tentando salvar nós dois. Ela quis rir, mas não conseguiu. As palavras dele atravessaram o coração como uma lâmina. Era como se os próprios deuses tivessem falado por sua boca. Naquela noite, Asetet não dormiu. Lembrava do tom da voz dele, firme, mas aflito. E quanto mais pensava, mais percebia que o conselho de Meneptes não era apenas um aviso, era um chamado à escolha. Neraia, a velha serva, percebeu a inquietação da rainha. Majestade, há homens que veem a vida da mulher para acender o fogo, mas há outros que vêm para provar se ela é capaz de apagá-lo. Asetet a olhou cansada. E se eu não quiser apagar? A serva abaixou a cabeça. Então queimarás com ele. Essas palavras ecoaram dentro dela como uma sentença. Na manhã seguinte, Asetet mandou erguer uma pequena capela dentro do palácio. Um gesto simbólico de fé, mas também um disfarce. Assim, poderia receber os sacerdotes sob o pretexto da devoção. Meneptes, ao saber disso, compreendeu tudo. Sabia que estava sendo puxado para algo proibido. Rezou, tentou resistir, mas uma voz interior, talvez divina, talvez apenas humana, dizia-lhe que aquele encontro com a rainha era inevitável. Que havia algo maior do que o templo, maior até que os deuses, o destino. Naquele instante, o mentor se tornou espelho, e o espelho mostrou à rainha quem ela realmente era e quem poderia se tornar. O templo e o palácio, antes separados por reverência e medo, começaram a se aproximar como dois mundos destinados a colidir. Asetet já não disfarçava o desejo de ver Meneptes. Enviava recados disfarçados de orações, pequenos rolos de papiro com pedidos de bênção, e cada resposta vinha com palavras medidas, mas carregadas de sentimento. Certa noite, um eclipse cobriu o céu do Egito. O Nilo parecia mais escuro, e o vento trazia o cheiro forte do deserto. Asetet ficou sozinha em sua varanda, olhando o céu e sentindo um pressentimento que não sabia explicar. O palácio dormia, e o silêncio parecia pesado demais. Foi quando ouviu passos. Lentamente, uma sombra se aproximou. Era Meneptes. Nenhum servo o anunciou, nenhum guarda o impediu. Era como se o próprio destino tivesse aberto as portas para ele. Por que veio? Ela perguntou, tentando parecer firme. Porque o templo me sufoca. E porque há algo que os deuses não conseguem apagar. O desejo de entender o que existe entre nós. Asetet deu um passo à frente. O rosto dele estava iluminado apenas pela lua vermelha do eclipse. Por um instante, ela quis recuar, mas não conseguiu. Você sabe o que está fazendo? Sussurrou. Não, mas sei o que estou sentindo. Foi o primeiro toque. As mãos se encontraram tímidas, mas cheias de medo e promessa. Naquele momento, o limite entre fé e pecado desapareceu. O sumo sacerdote e a rainha do Egito cruzaram o limiar que jamais poderia ser ultrapassado. Naquela noite, o silêncio do palácio foi quebrado apenas pelo sussurro do vento e o som distante do rio. Dizem que até as estátuas de Ptah viraram o rosto, incapazes de testemunhar. Quando o sol nasceu, Asetet estava diferente. Caminhava com leveza, como se tivesse reencontrado a própria alma. Mas Meneptes carregava o peso da culpa. Logo cedo, foi ao templo, prostrou-se diante do altar e chorou. Ptah, perdoa-me. Queima meu corpo, mas não a toque. Ela é rainha, e eu sou apenas teu servo. Mas o Deus permaneceu em silêncio, e o incenso se apagou sozinho, como se o céu também o abandonasse.
Nos dias seguintes, o amor proibido virou vício. Encontros secretos, cartas escondidas, juras sussurradas. O palácio virou um campo de sombras. A rainha sorria em público, mas vivia em medo. Meneptes pregava pureza, mas cada palavra o feria como uma mentira. Até que os rumores começaram a se espalhar. Servos juravam ter visto o sacerdote entrando à noite no palácio. Um escriba do templo dizia ter ouvido confissões estranhas, cheias de culpa. E dentro do conselho de nobres, o nome da rainha começou a ser questionado. Mas Asetet não se importava mais. De que servem os deuses se não compreendem o coração? Murmurava. E Meneptes, mesmo tomado pelo medo, respondia apenas: os deuses não compreendem, apenas observam. Eles sabiam que haviam ultrapassado a linha. Não havia retorno nem perdão. O Egito começava a respirar o cheiro do escândalo que logo incendiaria o trono e o templo. E enquanto o Nilo corria mudo, o destino já afiava suas lâminas. A paixão de Asetet e Meneptes cresceu como fogo escondido sob as areias do deserto, silenciosa, mas impossível de apagar. No início, acreditaram que poderiam manter segredo. O amor seria um templo particular, conhecido apenas pelos dois. Mas nada permanece oculto por muito tempo no Egito, onde até as paredes parecem ouvir. O primeiro sinal de perigo veio de dentro do palácio. Neria, a serva leal, começou a notar as ausências da rainha, as cartas queimadas, os olhos cansados. Certo dia, encontrou um amuleto do templo entre as roupas da soberana. Majestade, o que está fazendo? Perguntou com voz trêmula. Asetet desviou o olhar. Estou vivendo. Está se destruindo, respondeu a serva chorando. Mas não era só no palácio que a tensão crescia. No templo, os sacerdotes começaram a desconfiar das longas ausências de Meneptes. Um deles, Queperu, um homem ambicioso e frio, viu ali uma oportunidade. O sumo sacerdote tem falhado com os deuses, disse em segredo a um nobre inimigo da rainha. E o motivo está no palácio. Asetet ainda não sabia, mas os dois haviam começado a tramar sua queda. Enquanto isso, o amor dos amantes os levava cada vez mais longe. Meneptes tentou resistir, mas a cada encontro se tornava mais prisioneiro dela. O sacerdote que antes falava com os deuses agora tremia diante do toque de uma mulher. Não há mais volta, disse ele certa noite. Então, que o mundo queime conosco, respondeu Asetet, segurando o rosto dele entre as mãos. Mas o mundo começou, de fato, a queimar. Os conselheiros do rei, desconfiados, enviaram espiões para observar os passos da rainha. Um deles viu Meneptes sair do palácio ao amanhecer e levou a notícia ao conselho. Asetet foi alertada por Neraia, que implorou: acabe com isso, minha senhora, ainda há tempo. Mas a rainha respondeu apenas: tempo é o que perdi a vida toda. Agora quero sentir. Os deuses pareciam observá-los com ironia. O Nilo subiu antes da época, as colheitas começaram a falhar, e o povo murmurava que o Egito estava sendo punido. No templo, Queperu aproveitou a oportunidade. Os deuses estão irritados. O pecado caminha entre o trono e o altar. E, em segredo, começou a reunir provas, cartas, testemunhos, rumores. Meneptes percebeu tarde demais. Certa noite, encontrou um servo espiando pela porta do santuário. Quando o homem fugiu, o sacerdote compreendeu. O segredo havia sido descoberto. Ele foi até o palácio desesperado. Asetet precisam saber. Queperu vai denunciar-nos. O templo e o trono não perdoam esse tipo de pecado. Ela respirou fundo. Então enfrentaremos todos. Você não entende. Eles não perdoam, eles apagam. Mas ela o abraçou e sussurrou: que apaguem, se puderem. Nosso amor já é fogo eterno. Do lado de fora, o Egito fervia em rumores. Os nobres se dividiam, os sacerdotes cochichavam, e o povo começava a desconfiar de que algo impuro havia se instalado no coração da rainha. Asetet achava que lutava por amor, mas sem perceber. Estava cercada. Inimigos à espreita, aliados em silêncio.
e um país inteiro prestes a testemunhar o pecado que abalaria a fé de uma nação. Os dias seguintes foram de tensão e medo. O palácio estava cercado de olhares suspeitos. Qualquer movimento da rainha era comentado, qualquer visita do templo, anotada. O silêncio de Asetet começou a incomodar o conselho real, e rumores de traição se espalhavam como veneno. Asetet tentava manter a aparência de calma, mas dentro dela, o coração era um campo de batalha. Passava as noites em claro andando pelo terraço, observando as tochas do templo à distância. Ele está lá, pensava, sofrendo como eu. Uma noite chamou Neraia. Dizem que os deuses estão irados, que o Nilo secará, que o Egito será punido. Não são os deuses, minha rainha, são os homens, e os homens não perdoam mulheres poderosas. Asetet sorriu com amargura. Nem mulheres que amam. No templo, Meneptis vivia atormentado. O rosto dele perdeu o brilho. As preces se tornaram vazias. Queperu, o inimigo, observava cada passo. Ele esperava apenas um erro final para derrubar o sumo sacerdote e entregar a rainha à vergonha pública. Certa tarde, Meneptis recebeu uma mensagem secreta. Venha ao palácio. É urgente. Ele hesitou, mas foi. Asetet o esperava em um salão escuro, iluminado apenas por lamparinas. Tudo está desmoronando, disse ela com voz baixa. Eles sabem, Meneptis. Alguém viu. Quem? Não sei, mas o conselho se reúne amanhã. Vão me julgar. Meneptis se ajoelhou diante dela. Então fuja. Pegue ouro, parta para o sul. Eu ficarei. Direi que a culpa foi minha. Asetet tocou o rosto dele com as mãos trêmulas. Você morreria por mim? Ele a olhou nos olhos. Já estou morrendo. O beijo que se seguiu foi cheio de desespero e medo. Nenhum dos dois percebeu que do outro lado da porta um servo observava tudo. O mesmo servo que Queperu havia subornado. No dia seguinte, o Egito acordou em alvoroço. A notícia corria pelos corredores. O templo havia acusado a rainha de corromper o sumo sacerdote. O povo exigia explicações. O conselho se preparava para o julgamento. Mas antes que o escândalo fosse oficial, Meneptis tentou agir. Foi até o templo principal e implorou diante da estátua de Ptah. Deus do silêncio, se ainda estás comigo, mostra um sinal. Dá-me coragem para proteger quem amo. O fogo do incenso tremulou, e uma pequena chama caiu sobre seu braço, queimando-o. Ele não recuou. Um quitão é assim. Queime-me, mas deixa-a viver. Enquanto isso, Asetet se preparava para enfrentar o conselho. Vestiu a coroa e o linho branco da pureza. No espelho, viu uma mulher cansada, mas ainda soberana. Que eles venham. Ainda sou rainha. Mas, ao descer as escadas do trono, sentiu o peso da profecia de Meneptis ecoar. O poder é como o fogo. Ela havia se aquecido demais, e agora o fogo começava a se voltar contra ela. Naquela noite, as tochas do templo brilharam mais fortes que o normal. Pareciam anunciar o que viria. A descida de Asetet ao coração da escuridão, o início do julgamento dos deuses e dos homens. O julgamento da rainha foi marcado para o pôr do sol, no grande pátio de Mênfis. O povo lotou as escadarias do templo. Homens, mulheres e soldados queriam ver o rosto da mulher que, segundo os sacerdotes, havia manchado o nome dos deuses. O vento trazia areia e murmúrios, como se o próprio deserto assistisse à cena em silêncio. Asetet caminhava entre as colunas, cercada de guardas. Usava uma túnica simples, sem ouro, sem joias. O brilho dos tempos de glória havia desaparecido, mas o olhar continuava firme. Cada passo era um golpe no orgulho do Egito. No trono do conselho estava Queperu, o sacerdote que tomara o lugar de Meneptis. Ao seu lado, os anciãos do templo e os conselheiros do rei. No centro, o símbolo de Ptah ardia em chamas. Rainha Asetet,
começou Queperu com voz solene, foste acusada de seduzir o sumo sacerdote, de profanar o templo e de trair os deuses. Tens algo a dizer antes do julgamento? Ela levantou o queixo, altiva. Não seduzi ninguém, apenas amei. E se amar é ofender os deuses, então os deuses são mais fracos que os homens. Um murmúrio percorreu a multidão. Queperu sorriu, satisfeito. A confissão está feita, declarou. O Egito julgará. De repente o som de passos ecoou pelo pátio. Era Meneptes. Sujo, ferido e sem as vestes sagradas, ele empurrou os guardas e gritou: Ela é inocente! Fui eu quem a procurou! Fui eu quem quebrou os votos dos deuses! Os presentes ficaram em choque. Queperu levantou-se furioso. Cala-te, traidor! Foste expulso do templo. A palavra de um homem impuro não tem peso diante dos deuses. Mas Meneptes continuou. Os deuses não falam mais por tua boca, Queperu. Só o poder fala aí dentro. O povo murmurava. A tensão crescia. Asetete olhou para ele e pela primeira vez chorou. Por que veio Meneptes? Eu suportaria o castigo. Porque suportar o castigo sem ti seria pior que a morte. Os guardas avançaram. A multidão se dividia entre gritos de fé e de revolta. Asetete foi empurrada para o chão. Meneptes tentou alcançá-la, mas foi golpeado com a ponta de uma lança. O sangue dele manchou o chão do templo. O sol desapareceu atrás das colunas e o pátio mergulhou em sombras. Queperu levantou a voz. Que o Egito veja. O pecado dos poderosos traz maldição. Que seus nomes sejam apagados da pedra e sua memória destruída. Mas naquele instante, um vento forte soprou, apagando as tochas. O fogo de Ptah se extinguiu completamente. O povo gritou assustado. Alguns viram o sinal como ira divina, outros como libertação. Asetete, ajoelhada ao lado do corpo de Meneptes, murmurou. Os deuses se calaram. Agora só resta o silêncio dos homens. Ela tocou o rosto dele, ainda quente de vida. Perdoa-me, meu amor. Fui eu quem trouxe o fogo. Quando os guardas a arrastaram de volta ao palácio, o sangue dele ficou marcado nas pedras. Uma mancha que nem o tempo conseguiria apagar. Naquela noite, o Egito dormiu dividido. Uns acreditavam que a rainha havia sido punida por desafiar os deuses. Outros diziam que o templo havia se tornado mais corrupto que o próprio pecado, mas o destino ainda não havia terminado seu trabalho. Do sangue derramado naquela noite, algo ainda surgiria, uma verdade mais poderosa que o medo. Asetete foi trancada em uma câmara fria do palácio, cercada por guardas que antes a serviam com reverência. Do lado de fora, o povo gritava seu nome, dividido entre ódio e piedade. A rainha do Egito agora era uma prisioneira, e o amor que viveu em segredo havia se transformado em sentença. Durante dias, ninguém falou com ela. Apenas traziam água e pão. As correntes em seus pulsos deixavam marcas, mas o que mais doía era o vazio. Meneptes estava morto, ou assim diziam. Queperu havia tomado seu lugar no templo e jurava restaurar a pureza dos deuses. Certa noite, enquanto o vento do deserto batia nas paredes, Asetete adormeceu, sonhou com o Nilo, calmo e prateado. Do outro lado da margem, viu Meneptes, de pé, vestido com as vestes brancas do sacerdócio. Ele não parecia ferido. «Ainda me esperas?» perguntou ela. Ele sorriu. «O amor não espera, ele continua. E os deuses? Os deuses apenas observam, mas a verdade, Asetete, a verdade será a tua herança.» Ela acordou assustada. O sol nascia e um raio atravessava a pequena janela de pedra, iluminando algo no chão, um pequeno pedaço de papiro enrolado. Ninguém sabia explicar como havia chegado ali. Quando abriu, viu o selo do templo, o antigo selo de Meneptes. Dentro, uma carta escrita às pressas, manchada de sangue seco. Se eu cair, não temas. A fé deles é feita de pedra, mas a tua é feita de fogo. E o fogo, mesmo quando destrói, traz luz. Usa o que sabes, fala o que viste. Mostra ao Egito que os deuses não moram nos templos, moram nos que têm coragem.
As lágrimas caíram no papiro. Asetet ergueu o olhar e pela primeira vez sentiu algo diferente da dor: propósito. No dia seguinte, o conselho ordenou que ela fosse levada à praça para ser julgada pelo povo. A ideia era humilhá-la publicamente antes da execução. Mas Asetet caminhou sem medo. O vento soprava forte e os gritos da multidão pareciam distantes. Quando chegou ao alto das escadarias, Queperu a olhou com desprezo. Tens algo a dizer antes que tua voz seja apagada da história? Asetet respirou fundo. Sim, quero que o Egito saiba que o templo está cheio de homens que falam em nome dos deuses, mas servem apenas a si mesmos. O pecado não foi amar. O pecado foi transformar a fé em poder. O silêncio tomou conta da multidão. Queperu tentou interrompê-la, mas o povo começou a murmurar. Alguns choravam, outros a aplaudiam. Os soldados hesitaram. Foi nesse instante que um raio rasgou o céu. A chuva começou a cair, algo raro e sagrado. O povo gritou: "É um sinal! Os deuses estão ouvindo!" Asetet ergueu os braços para o céu, deixando a água lavar seu rosto. Se é castigo, aceito. Se é perdão, também. Mas que o Egito nunca esqueça: até os deuses se calam diante da verdade. O povo se ajoelhou. Queperu recuou, pálido. O fogo de sua autoridade começava a se apagar. Asetet não sabia se sobreviveria, mas naquele momento já não importava. Ela havia recuperado o que havia perdido desde o início, a própria alma. Depois do julgamento, o Egito mergulhou no caos. O templo estava dividido. Metade dos sacerdotes acreditava que Queperu havia traído os deuses, e a outra metade ainda o apoiava. O povo, inspirado pelas palavras da rainha, começou a questionar a autoridade dos homens santos. Pela primeira vez, o medo trocou de lado. Asetet, ferida e exausta, foi levada de volta ao palácio. Nenhum nobre ousou olhá-la nos olhos. Neria, a serva fiel, conseguiu aproximar-se e lhe deu água. Majestade, as ruas estão inquietas. Falam que os deuses choraram por você. Asetet respondeu com voz fraca: Os deuses choram quando os homens se esquecem deles. Mas agora o Egito viu. Os dias seguintes foram de silêncio. O rei Ptolomeu, ainda longe em batalha, enviou uma mensagem: que a rainha permaneça sob proteção até meu retorno. Ninguém toque nela. A ordem calou o conselho. Queperu, furioso, percebeu que não poderia executá-la sem o consentimento do faraó. Enquanto esperava, Asetet vagava pelas salas do palácio, sentindo o vazio onde antes havia ouro e poder. Tudo lhe parecia morto. Até que, certa noite, ouviu passos vindos do jardim. Desceu as escadas, sem saber se sonhava. E então o viu. Era Meneptes, vivo, mas fraco, apoiado em um cajado. O golpe no julgamento não havia sido mortal. Um grupo de servos fiéis o encontrara e o escondera até a agitação diminuir. Quando ela o viu, o corpo inteiro tremeu. É um sonho? Não, é a última chance que temos. Ele contou o que sabia. Queperu planejava usar o caos religioso para tomar o poder, unindo os templos contra o trono. O Egito seria entregue a ele se Asetet morresse e o povo acreditasse que o amor dela trouxe maldição. Então é isso, disse a rainha. Eles não querem fé, querem controle. E o único modo de detê-los é mostrar que o templo mente. Asetet olhou pela janela. Lá fora, o povo acendia tochas em sua defesa. O Egito inteiro parecia suspenso entre o medo e a esperança. Se querem me destruir, então me verão de pé. No amanhecer seguinte, Asetet se vestiu com a coroa real e a túnica branca. Mandou abrir as portas do palácio e saiu sozinha até o portão do templo, onde o povo se reunia. Meneptes a acompanhava, embora mal conseguisse andar. Diante da multidão, ela ergueu a voz. Ouçam-me, filhos do Egito. Hoje não falo como rainha, mas como mulher. O templo quer o trono, e por isso chama o amor de pecado.
Mas um país sem verdade não tem deuses, tem donos. O povo gritou seu nome. As tochas se ergueram como estrelas. Queperu apareceu nos degraus, furioso, e ordenou que os guardas prendessem ambos. Mas ninguém se moveu. Até os soldados hesitaram. O vento soprou do deserto, levantando areia. E no meio do tumulto Meneptes gritou: "O verdadeiro pecado é o medo." Foi nesse instante que o Egito começou a mudar. A multidão avançou, empurrando os guardas. O templo, símbolo da autoridade divina, tremia diante da força humana. Asetet e Meneptes sabiam que talvez não sobrevivessem àquela revolta, mas ao olharem um para o outro, entenderam. A estrada de volta já havia começado. Não era o retorno à paz, mas a verdade. E esse caminho, embora cheio de perigo, era o único que valia a pena. O sol nasceu vermelho sobre Mênfis, como se o próprio céu ardesse. O templo e o palácio estavam cercados por uma multidão. Homens e mulheres exigiam a libertação da rainha e a queda de Queperu. Os guardas já não sabiam a quem obedecer. O Egito inteiro parecia à beira da guerra. Asetet estava no pátio central, ao lado de Meneptes, que mal conseguia ficar de pé. O sangue seco ainda marcava sua túnica. "Eles estão prontos para morrer por você", disse ele, olhando o povo. "Não por mim", respondeu ela. "Pela verdade." Queperu apareceu no alto das escadarias, cercado por soldados armados. Gritou com voz forte: "Este é o fim da blasfêmia. O trono e o templo não podem ser manchados pelo pecado de dois insensatos." Mas antes que desse outra ordem, Asetet avançou alguns passos e ergueu a voz, firme, clara, sem medo. "O pecado não está em nós, Queperu. Está em quem usa o nome dos deuses para esconder a própria ganância." O povo gritou em coro. As espadas começaram a se erguer. O vento trouxe poeira e gritos. Queperu, tomado pela fúria, ordenou aos arqueiros: "Atirem!" Mas no instante em que as flechas seriam disparadas, Meneptes se colocou à frente de Asetet. O corpo dele recebeu o primeiro golpe. Asetet gritou, segurando-o antes que caísse: "Não! Meneptes!" Ele sorriu com os olhos turvos. O amor é a única oração que os deuses escutam. O povo, ao ver o sacerdote cair, reagiu. Uma onda de fúria e coragem tomou as ruas. Soldados abandonaram suas posições e se voltaram contra os sacerdotes. O fogo começou a consumir as bandeiras do templo. Queperu tentou fugir, mas foi cercado pelo próprio povo. Asetet, de joelhos, segurava Meneptes em seus braços. O sangue dele manchava sua túnica branca. "Fiz tudo errado", sussurrou ela. "Não", ele respondeu com um fio de voz. "Você libertou o Egito da mentira." Essas foram suas últimas palavras. O silêncio caiu sobre o pátio. Asetet fechou os olhos dele e se levantou. Caminhou lentamente até as escadarias, ainda coberta de sangue. A multidão a observava em reverência. O templo ardia atrás dela, o fogo subindo alto como uma oferenda. "Que este fogo purifique o Egito", gritou. "Que os deuses vejam que o amor é mais forte que o medo." O povo respondeu com um rugido que ecoou por toda a cidade. Os sacerdotes se renderam e o nome de Queperu foi apagado das tábuas sagradas. Quando a poeira baixou, Asetet desceu até o corpo de Meneptes e beijou-lhe a testa. "Você foi o meu Deus e o meu castigo, mas também a minha verdade." Ela ordenou que ele fosse sepultado à beira do Nilo, onde a água nunca para. Enquanto o corpo descia para o rio, Asetet ergueu as mãos e fez uma prece silenciosa. O sol voltava a brilhar, limpando o sangue e as cinzas. O Egito respirava de novo. Mas a rainha sabia, nunca mais seria a mesma. A morte de Meneptes havia destruído o que restava de sua alma, mas também a havia purificado. Da ruína, ela renascia, não como soberana, mas como mulher livre. O amor, que começou como pecado, terminava como redenção.
O tempo passou e o Egito começou a se reconstruir das cinzas do escândalo. As chamas que haviam consumido o templo se tornaram lembrança e a poeira do deserto cobriu os rastros da guerra. Mas o nome de Asetet, a rainha que ousou desafiar os deuses, permanecia vivo nos murmúrios do povo. O rei Ptolomeu retornou meses depois. Esperava encontrar um país destruído, mas encontrou algo diferente. O Egito estava mais forte. O povo falava com orgulho da rainha que enfrentou os sacerdotes e denunciou suas mentiras. Ele ouviu tudo em silêncio, e quando Asetet foi trazida diante dele, esperava encontrar uma mulher abatida. Em vez disso, viu uma rainha serena, com o olhar firme e calmo de quem já não tem medo. "Dizem que você quase derrubou os deuses", disse o rei, em tom frio. Asetet respondeu: "Os deuses não caem, meu senhor, mas os homens que fingem falar por eles, sim." O faraó nada respondeu. Depois de um longo silêncio, declarou: "O Egito não precisa de mentiras, precisa de ordem. Governe comigo, Asetet, mas nunca mais deixe que o coração te guie além do trono." Ela apenas inclinou a cabeça. Mas dentro dela, algo era diferente. O trono já não lhe parecia um prêmio, era apenas um dever. O verdadeiro poder, ela agora sabia, estava na liberdade de ser quem se é, mesmo que o mundo inteiro julgue. Nos meses seguintes, Asetet mandou reconstruir o templo de Ptah, não como um monumento ao poder dos sacerdotes, mas como um espaço aberto ao povo. Pela primeira vez, homens simples puderam entrar e orar sem precisar de intercessores. Nas paredes, ela mandou gravar palavras simples: "O coração do homem é o verdadeiro altar dos deuses." Ninguém se atreveu a contestar. E mesmo os que a odiavam reconheceram que o Egito havia mudado para sempre. Todas as tardes, Asetet caminhava até as margens do Nilo, onde repousava Meneptes. Ali, o rio corria calmo, refletindo o céu dourado. Ela levava flores de lótus e as deixava sobre a água. "Você disse que o amor é uma oração", murmurava. "E hoje entendo. Algumas orações não pedem nada. Apenas agradecem por ter existido." Às vezes, o vento soprava mais forte e as flores se afastavam, levando o perfume até o horizonte. Nessas horas, Asetet sentia que ele ainda estava ali, não como um fantasma, mas como parte do próprio Egito. Os anos passaram. A rainha envelheceu, mas nunca mais foi temida como antes. Era chamada de a Voz da Verdade, e sua história virou lenda. Diziam que, nas noites de eclipse, quando o céu escurece como naquela noite fatal, é possível ver duas sombras caminhando lado a lado nas margens do Nilo. Uma mulher de túnica branca e um sacerdote de olhar sereno. O povo acredita que são Asetet e Meneptes, unidos outra vez, guardando o Egito em silêncio. Outros dizem que é apenas o vento brincando com a areia. Mas os mais sábios sabem a verdade. Os deuses podem se calar, os templos podem ruir, mas o amor, o verdadeiro amor, é o único elixir capaz de atravessar o tempo e sobreviver à morte. E assim terminou a história da rainha que seduziu o padre e ensinou o Egito que a fé sem verdade é apenas um trono vazio.